Alô, amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse estudo da série psicológica da Joana de Ângeles. Neste momento, trabalhando o Homem Integral, o segundo livro da série psicológica, e, em especial, o capítulo 3, A Busca da Realidade. E está conosco hoje o Daniel Campos e a Cláudia Semiguini para podermos refletir sobre esse tema, mais um tema interessante, né, da nossa benfeitora. Então vamos olhar um pouquinho para esse material de Joana, né, a busca da realidade, esse tema que é um tema que nos confronta no processo da individuação, dessa caminhada evolutiva, na integralidade do ser, na meta que nos move, que é, de uma certa maneira, o confronto conosco mesmo e a busca, de uma certa maneira, da nossa verdade interna, desse confronto com a nossa realidade. Então, Joana, ela começa o texto falando sobre essa longa jornada do espírito em busca do autodescobrimento. A benfeitora vai nos trazendo que muitas vezes a humanidade se volta para fora, em vez de uma busca interior, né, que é esse autodescobrimento. E nesse movimento que ela coloca, ele começa a empreender a tarefa da vida na fantasia de possuir, da conquista material. E nesse movimento todo, né, nesse anseio onde ele está projetado fora, no mundo, ele acaba se perdendo dele mesmo. Né? E aí Joana vai colocando vários sintomas que se apresentam nessa dinâmica, nessa perda de conexão consigo mesmo, aonde o isolamento, né, um processo que envolve um certo individualismo, vai fazendo como se ele se apartasse da vida e dele mesmo na ansiedade de querer possuir tanto e cada vez mais. Eu acho interessante como ela começa o capítulo, né? E ela usa a primeira frase do capítulo, para mim, é impactante. Quando ela coloca que o esforço para a aquisição da experiência da própria identidade humanizada. Então, assim, essa expressão identidade humanizada, né, me provocou, porque o que é essa identidade humanizada, né? É deixar para trás aquele instinto, aquele animal instintual. É como Divaldo gosta de dizer, né, ir lapidando aquela ganga, né, até chegarmos ao diamante, né, sair do diamante bruto até chegar daquele diamante puro que reluz todas as facetas brilhosas, né, brilhantes. Então, essa primeira palavra, essa primeira expressão dela, né, de esforço, e esforço requer um trabalho, né, requer essa autolapidação, que é o que Joana vem trazendo para a gente aqui nesse autodescobrimento, né, a autolapidação, essa forma de sair desse bruto para esse mais elaborado, né, ao caminho da plenitude. E aí ela vai trazendo, assim, que nessa busca incessante dele, ele vai atravessando caminhos tortos, né? Vai ignorando-se interiormente, né? Porque são aquisições para fora, como você falou, Gelson, né? Do mundo, é o chamado do mundo, e vai se distanciando desse chamado interior que todos nós temos, né? E aí vai criando ansiedade, medo, solidão íntima, isso tudo vai se tornando muito habitual, ele vai se distanciando dele mesmo, né? Vai se perdendo, e vai nas conquistas achando que está se encontrando, ao contrário, né? E aí ela diz que o homem realmente não se conhece, vai se identificando pelas metas exteriores, ao contrário das metas interiores, né? Daquelas metas reais, das necessidades reais que todos nós temos, e camuflamos o sentimento.
E aí eu me lembro de uma passagem do Evangelho, quando fala da lei do amor, que está no capítulo 11, e diz assim, inicialmente o homem é só instintos, depois essa sensação, até chegar instruído e depurado no sentimento. E é justamente isso que Joana fala, camufla os sentimentos, né? Então ele vai no sentido contrário, né? O Waze dele está completamente errado na direção, né? Que ele está apontando para fora ao invés de apontar para dentro, né? Com Eu acho que, certeza. como a Cláudia está trazendo, né, parece que é uma perda desse referencial interno de orientação da alma, né, que é o próprio self. O indivíduo fica desconectado dessa fonte de sabedoria com a extroversão exagerada, né, na busca tem um excesso, né, muito autocentrado nessas buscas para o exterior, levando eu acho que é essa dica do capítulo aqui, que ao mesmo tempo que ela fala que é um caminho provável, né, das encarnações que nós vamos passar, né, assim, como uma fase que uns vão demorar mais ou menos, né, a depender da abertura ao despertamento, mas ela também diz que não é a melhor forma, né, de fazer o processo espiritual. Diz que isso vai levar a uma saturação, né, e que só quando ele, às vezes, conquista ou não conquista, né, e vai experimentar um estado emocional que vai chamar a atenção, né, para um tédio, um vazio, uma compulsão, né, uma coisa compulsiva, uma insatisfação crônica, né, que o indivíduo passa dessas conquistas a todo tempo que não satisfazem, né, e ela mostra, né, que essa não é a melhor forma de aprender, né, é uma das formas, né, mas ela é dorida, né, ela é mais dorida do que produzir um parto consciente do processo, de colocar o ego, né, à disposição desse self e sair do núcleo decisório dessa camada dessa consciência egóica, né. Então você vê um homem, acho que ela traz essa visão bem nossa, né, dessa modernidade, onde as decisões são tomadas sem esse referencial da sabedoria da alma, né, essa coisa interna, né, e que geralmente é parado por doenças físicas, né. A gente vê muitas vezes pessoas que trabalham loucamente para desenvolver fortunas, né, ou para satisfazer algum tipo de fantasia nesse sentido, e são fantasias que muitas vezes não têm coerência com a realidade do self. Elas não é uma realização da alma, né? E isso leva a essa saturação, é como um colapso, né, da personalidade. É isso que é interessante, né, Daniel? Mesmo que seja um caminho torto, inconsciente, inconsequente do indivíduo, né? Essa perda da alma, né? Essa perda de conexão com a sua essência, porque o indivíduo está muito voltado para fora e vai esquecendo do sentido maior da existência, da meta espiritual, e vai se perdendo nesse jogo de competição, como a Joana coloca, né? Dois sintomas ela refere aqui como consequência dessa atitude, que é o isolamento e a negação, né? Ele vai se isolando, ele está na vida, mas é como se a consciência dele estivesse anestesiada num delírio, né? Numa fantasia delirante de possuir, de ter, naquilo que ela chama do imediatismo, né? Da busca material, e vai se isolando, se perdendo de si e do que é dos valores essenciais. E nesse processo ele começa a negar a si mesmo. Então, de uma certa maneira, mesmo nesse caminho torto, como tu mesmo falaste, chega um momento, ou porque ele conquistou tudo materialmente e viu que isso não satisfez, ou porque ele ficou frustrado pelas derrotas da vida, mas chega um momento que ele cai em si, né? De uma certa maneira, e ela vai trabalhar muito bem no livro Em Busca da Verdade, esse aspecto. Então, de uma certa maneira, chega um momento que não dá para evitar mais essa tomada de consciência. Chega um momento que esse homem que não se conhece, esse homem que evita
o confronto consigo, é chamado a forçosamente olhar para si mesmo de alguma maneira, né? Mesmo que ele tenha que lidar com esses vários sintomas que a Cláudia trouxe aqui, né? Que a benfeitora coloca, né? A ansiedade, o medo, a solidão íntima, né? Como característica desse processo todo. E esses sintomas, né, refletem esse isolamento da perda da alma e ao mesmo tempo são necessários justamente para que ele possa perceber que alguma coisa está equivocada, né? Que não, tem alguma coisa que não sustenta a vida dele. Né? E essa ansiedade, esse medo, demonstra, né, que ele está perdido, né, no seu movimento diante da vida. E ele vai se distanciando, inclusive, nessa situação, quando ela coloca da empresa, né, vai se distanciando dos filhos, de todas as coisas, porque, assim, chega uma hora que a gente não, o ser humano, né, o indivíduo, né, a personalidade, ela não vai oferecer mais o que ela tem de posse, ela vai oferecer o que ela tem de recurso interior, né, interno. Então, é uma palavra, um aconselhamento, né, um acolhimento, né, é uma figura de autoridade moral que vai sendo conquistada, ao invés de uma figura com uma renda grande, uma conta, né, uma riqueza, enfim, recursos acumulados financeiros, né? Então, assim, aí a pessoa descobre que se torna inútil diante do coletivo, né? O que ela oferece, inclusive, para os seus próprios filhos e familiares? Ela precisa oferecer mais do que isso, né? Então, assim, esse autodescobrimento, esse caminho para dentro de si, faz com que a pessoa cada vez se reconheça pertencente àquele ambiente, que o ambiente vai acolhendo a pessoa, vai considerando a pessoa, né? Vai respeitando. É interessante, Cláudia, que em relação a isso, a Joana de Ângeles ela faz referência à peça do Sófocles, né, o Édipo Rei. Ela cita o exemplo de Édipo, né, que deseja conhecer a própria origem e nesse processo todo ele vai se dando conta, ele se torna poderoso, se torna rei de Tebas, né, casa com a própria mãe, com a Jocasta, e aí quando ele tem que enfrentar a realidade, ele não suporta e arranca os olhos. Então ela cita, né, na tragédia de Édipo, né, esse momento aqui que ele se dando conta de toda a desdita dele, né, achando que ele está assim conquistando algo maravilhoso, mas a cidade está em tragédia, né? Porque ele matou o próprio pai, ele não sabe disso, casou com a mãe. Então, de uma certa maneira, existe um miasma, né, uma mancha negra sobre Tebas. E aí, ele, na hora de enfrentar a realidade, Joana diz que ele não suporta, se desequilibra e arranca os olhos, né, como uma forma de fugir à realidade. Mas é interessante que o Sófocles tem essa trilogia, né, das tragédias, que é Antígona, Édipo Rei e Édipo em Colono. E esse exemplo que Joana traz é do Édipo Rei, que é essa postura mais apolínea, de um ego heróico, que se acha onipotente, que acha que pode tudo, que se volta para essas conquistas externas, né? E se depara, então, com essa grande tragédia que representa esse momento onde ele arranca os olhos e é expulso de Tebas. Mas o Édipo em Colono é um segundo momento de Édipo, né? Onde a Antígona, as filhas dele, acolhem o pai e levam ele para essa região de Colono, que é uma região das Eumênides, uma região de bem-aventurança, onde falam de um Édipo que vai amadurecendo e vai conquistando a sabedoria. E aí a ideia da cegueira toma uma outra interpretação. Se, por um lado,
arrancar os olhos, na primeira versão do Édipo Rei, representa essa imaturidade de não suportar a verdade, a cegueira representa também o momento da crise, de tomada de consciência, onde ele fecha os olhos para o mundo externo e começa a se iluminar para dentro. Assim como Tiresias, né? O adivinho, que é cego e é clarividente. Né? Então, Édipo em Colono representa daí o momento que ele começa, então, a conquistar esse autodescobrimento. Então, aí tem essa dupla interpretação de arrancar os olhos. De um lado, em Édipo Rei, isso representa isso que a benfeitora coloca, né, da fuga da realidade, mas, de outro lado, também é um momento de se voltar para dentro. Então, eu perco a visão de fora para me iluminar dentro de mim mesmo. Né? Então, muitas vezes, a vida tem esse jogo, né? Trágico, que muitas vezes a derrota e o confronto cego diante da vida é o momento também de começar a se iluminar e tomar consciência de si mesmo. É o encontro com o seu próprio destino, né? Ele não conseguiu fugir disso, né? E o encontro com o seu próprio destino, mesmo que tenha sido neurótico para ele, né? Que ela traz, um pouco antes, ela fala das personalidades neuróticas que fogem de si mesmas, né? E a fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecimento traz ansiedade. Ele fugiu, né, de si mesmo, mas depois teve que encontrar-se consigo próprio, né? Através do sofrimento. Eu acho muito interessante, não só em Joana, né, mas como a gente vê também no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, como há uma necessidade de desinvestir uma grande quantidade de libido das coisas materiais para que uma energia fique solta e um processo comece a acontecer, né? Claro que não é só por isso, né? Mas a gente vê já lá no Evangelho o desapego, né? A questão do desapego aos bens terrenos, até essas posições da persona mesmo. E a Joana também traz isso em várias questões. E quando tu traz essa imagem do mito, né? Você vê um rei, né? Essa figura desse rei, né? Um processo cheio de conquistas, né? Cheio dessa busca e que é necessário que essa energia introverta, né? De uma forma que ela vai alimentar uma realidade interna, né? E gerar uma relação, né, do ego com essa realidade interna para que a gente comece a se reencontrar nesse processo, né? É como se a matéria ela exercesse a vida material, ela tem uma sedução, né? Um magnetismo, né? Que cega a gente sem arrancar os olhos, né? É um brilho, né? Que atrai, que impede que a gente olhe para dentro, né? Nesse sentido aí. Eu acho bem interessante essa colocação da Joana, né? Nesse sentido dessa valorização dessa questão desse mundo interno, até para se viver com coerência, né? Caso não é uma questão de pregar a escassez ou a miséria, né? Até mesmo porque a abundância pode ser a missão espiritual de alguém, mas é como você lida com essa horizontalidade, né? É como que ela traz essa visão de que esse mundo material ele precisa ser um meio para se alcançar a verticalidade, seja em que posicionamento você esteja. E é importante observar se essa posição ela tem uma coerência com essa fonte interna, né? Se essa raiz, né, o self tá orientando esse processo, né? Aquilo que está no Evangelho, como tu falaste, né, Daniel? Que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma, né? Então, essa é um grande confronto aí, né? Muitas vezes, de que a gente busca o mundo, mas perde a alma, né? E enquanto visão mitológica do destino que a Cláudia colocava, né? Então, se diz também, do ponto de vista psicológico, que quanto mais tu nega, mais a realidade se torna destino na tua vida. Né? Então, a negação, o não confronto,
aquilo te pega por trás, de uma certa maneira, né? A gente cria mecanismos de defesa para fugir da vida, e inconscientemente a gente vai ao encontro desse destino como Édipo, né? Então, quanto mais a gente evitar a realidade, né? E Joana, ela aqui, ela traz que a gente é, como herdeiro divino, a gente possui admiráveis recursos internos que não são explorados, né? Então, a gente tem um manancial maravilhoso, né? A Joana, ela é muito positiva nesse sentido, né? De acreditar em nós, de demonstrar as nossas potencialidades, dos recursos impressionantes e maravilhosos que nos esperam, e que a gente não acredita em nós, né? Da importância dela, ela comenta, né? De poder recorrer a alguns valores éticos, morais, como a coragem, a confiança, o amor e a verdade, né? Ela traz esses 4 pontos como sendo forças balizadoras que fundamentam a nossa vida, para que esse emergir da nossa potência, do nosso self, aconteça, né? A coragem para poder se decifrar-se, né? De olhar para si sem medo dessa verdade, né? A confiança no sentido que nós fomos criados para a felicidade, para evoluir e para a perfeição. Então, que a gente vai poder confiar em nós, na vida e em Deus, em favor desse êxito, né? A questão do amor como uma manifestação nobre da vida e que movimenta o universo e, de uma certa maneira, sustenta cada um de nós, e poder, de uma certa forma, então, buscar no amor esse alimento, né? E a verdade, né? Que está acima dos caprichos do ego, né? Encarar a objetividade da vida, porque a verdade é Deus, né? É a essência, é as leis naturais, é a objetividade da vida. E quando a gente consegue compreender a realidade, a gente consegue aceitar a vida, né? Compreender a nossa limitação, compreender nosso potencial, compreender a condição que a vida nos apresenta como necessária à nossa evolução. E tudo isso nos leva a uma aceitação que ajuda que essa verdade que sustenta a vida, né, possa ser um roteiro seguro em favor da nossa caminhada evolutiva. E toda experiência é válida, né? Toda experiência. E a gente costuma até, de uma maneira assim, não masoquista, mas pensar que principalmente as experiências desagradáveis, elas são mais enriquecedoras, né? Elas trazem mais conhecimento, apesar de sofrimento, né? Porque há um baque, né? Há um susto, há uma frustração, né? Ao cair em si, ao dar-se conta, né? E aí a gente lembra do sentimento do auto-amor, né? De ser compassivo, né? Assim como a benfeitora é compassiva e generosa conosco, com os nossos passos, a gente precisa ser também compassivo e generoso, não acolhendo essas fragilidades de um modo defensivo, de um modo de uma fuga para o enfrentamento, mas ao contrário, né, entendendo que não foi possível ainda, né, mas que estamos no caminho desse enfrentamento e dessa assimilação, né, do conhecimento que precisamos ter nas experiências. Então, o auto-amor é importantíssimo, e a gente esquece disso, né? E a gente esquece também que a gente veio de muito longe, já caminhamos muito, né? Já fomos muito mais animalescos que somos hoje, né? E hoje, de vez em quando, o animal quer sair, né? E às vezes ele sai, aí a gente repreende, poxa, novamente você saiu, como já pensei que já tivesse mais elaborado, né? Mas eu acho que esse ser compassivo conosco é importante. O que eu acho interessante também, né, como ela traz essa perspectiva de se ter coragem para olhar para esse colapso como um momento de integração, né? Porque muitas vezes a gente vem
nessa jornada, né? E quando se aproxima, a gente ainda, de alguma forma, em alguns momentos, a gente faz de tudo para manter esse status quo, né? No sentido de não fazer a virada, né? Aquele momento da crise, que a gente aprende com a crise, com o adoecimento, como a Cláudia falou, e ver o que é o sintoma, né? A mensagem do sintoma, o que é a nossa queda, o nosso desvio está trazendo como lição, né? E ela coloca como a importância da coragem de olhar para essa queda, né? Como olhar para si mesma, né? Para poder fazer esse movimento, né? Esse movimento dessa mudança, né? Para essa ampliação da consciência, né? Integrando esses fatores que de alguma forma inicialmente eram fatores de desvio, mas que a partir desse movimento de coragem, de aceitar esse lugar, né, do desvio, o indivíduo vai desencadear um processo de diferenciação, né? Ele vai começar a organizar essa psique, né, no sentido de fazer escolhas novas, né, de desatarrachar dessas personalidades internas que conduziram ele para esse lugar de tédio, de depressão, de cansaço, de desgaste, né, que muitas vezes é o colapso, né, que é mais comum que a gente vê dessa realidade. E a partir desse movimento é muito mais corajoso olhar, né, para a queda do que ficar olhando para uma trajetória como se fossem só passos certos, né, nesse sentido aí. Esse é um caminho para o autoencontro que ela coloca, né, Daniel? Então, ela fala dessa coragem e dessa verdade, né? Que a verdade é uma forma de encontro, né? Então, a coragem te dá força para que tu possa realmente encontrar essa verdade, e isso culmina, né, nesse encontro, né? Esse encontro conosco mesmo, seja daquilo que temos de melhor, sermos naquilo que temos de pior, e não ter medo dessa verdade, né? Porque o pior do que o encontro com a verdade é a insistência de ficar se ignorando, diz a benfeitora, porque esse ato de se ignorar vai levar justamente à insegurança que ela comentou antes, aos sintomas todos de ansiedade, de medo, de insegurança. Quanto mais eu quero essa segurança da defesa infantil, de me esconder, de me proteger, mais eu tombo no fracasso e menos eu consigo reconhecer a força que há em mim dessa condição de ser um ser que procede da divindade, diz a benfeitora. Então, esse autoencontro é fundamental para o movimento de renovação, né? de um movimento que vai começar a trazer ensejos e movimentos planificadores, diz a benfeitora aqui, né? Como satisfações estimuladoras que vão começar a dar possibilidades de novos horizontes e conquistas que vão te enobrecendo, gerando paz, alegria, satisfação, entre outras coisas, mesmo que isso seja feito através de lutas e de sofrimento, né? E ela fala também aqui que a causa mais profunda em torno dos valores da dificuldade, né, de enfrentamento dos problemas, é a dificuldade de discernimento em torno dos valores humanos, o que é vital, o que é importante e o que é secundário. E que o amor, ele vai surgindo, então, cada vez mais como uma força criadora e co-criadora, né? Possuidora de vitalidade, porque quanto mais a gente seguir esse caminho que Gelson estava dizendo, de recolhimento, de não enfrentamento, mais o destino vai atuar, né? E aí a pessoa está nadando contra a maré, porque ela está indo contra o destino dela. E quando ela vai enfrentando isso, parece que ela vai fluindo, e essa fluição, essa fluidez, melhor dizendo, essa fluidez é o amor, né? É esse halo divino que nos envolve todos, né? E que nos abraça, e que nos sustenta, né? Então, as direções são opostas, né?
na verdade, mesmo que se vá contra, não tem jeito, né? Porque demora-se mais na viagem, né? Dessa busca interior, mas um dia é alcançada, né? E completando, ela fala que a força interior necessária para a implosão do ego é muito mais difícil do que todos os estudos científicos da própria implosão do átomo, né, da bomba atômica. Tudo isso é muito mais fácil do que essa implosão do ego ao encontro da plenitude. Então, quanto esforço que esse ego faz de se camuflar, de se proteger, de se defender, né? Por isso que ela coloca a necessidade, Cláudia, aqui já entrando nessa parte da consciência ética que ela traz aqui no Homem Integral, né, seguindo aí o capítulo, ela vai falar da necessidade de se fazer um planejamento, né, de ações para poder realizar esse processo, né. Esse planejamento eu acho muito interessante como isso é coerente com a proposta da doutrina, né, no sentido de saber que você é uma alma imortal, que você não é o corpo que você habita, que as suas atitudes vão gerar consequências para você e para outros indivíduos, e isso vai gerando uma ampliação da consciência dessa realidade espiritual, e que vai indicando cada vez mais a necessidade de se planejar a vida, não no sentido das tarefas, das entregas materiais, né? Mas no sentido desse planejamento de realizar essa alma interna, né? Realizar esse mundo interior, né? Pensar sobre isso, né? Ela vai dar até uma importância não só aqui, mas em outras obras também, da intuição, né? Para que a gente esteja a todo tempo em conexão com essa fonte e caminhando, né, com mais lucidez. A própria postura de se planejar já mostra uma alteração do nível de consciência do indivíduo. Não é aquele indivíduo que é arrastado, né, pelos complexos, mas aquele que começa a se relacionar de uma maneira mais ativa. Eu queria juntar essas duas coisas que estão trazendo, a Cláudia em relação ao amor e o Daniel em relação à consciência ética, porque o amor, de uma certa maneira, é um impulso inconsciente de buscar a Deus, né? Assim como a plantinha inconscientemente busca o sol, né? Invariavelmente, nós ansiamos por Deus, ansiamos pelo melhor, mesmo que essa busca seja equivocada. A gente projeta esse Deus no poder, no sexo, no dinheiro, seja onde for, né? Mas a gente anseia por algo maior, né? Esse anseio que, de uma certa maneira, nos move como algo que nos alimenta, nos sustenta, nessa busca de unidade, como a benfeitor nos coloca. Só que esse processo todo, né, ele tem que ser feito de uma maneira lúcida. E essa consciência ética é o momento, então, da reflexão. Quando a Joana fala da consciência criativa, que começa a buscar valores abstratos, como o belo, a bondade, a esperança, né? Então sai do literal, sai de uma mente concreta, de uma mente presa, para uma mente simbólica, de uma mente que se abre para conceitos, para valores, e aí a gente é movido por essa consciência ética em benefício de uma nova etapa, como o Daniel colocou. E isso tem a ver com a reflexão, né? A Joana, muitos momentos da obra dela, ela fala do reflexionar, né? E a reflexão é um instinto, na verdade. O Jung dizia, né, que assim como o instinto de sobrevivência, né, da fome, de preservação da vida, ao reflexo, a reflexão tem uma base instintiva no ser humano. E essa reflexão é uma forma de corte do impulso natural, né? Ao fluxo instintivo, ao movimento dos impulsos, como a Cláudia estava dizendo, e a reflexão é a parada do impulso. Quando tu para, é como se tu estancasse o leito de um rio e pudesse canalizar ele para outras direções. Então, a reflexão é uma forma de
compor do impulso natural em favor de um processo mais elaborado que justamente compõe essa consciência ética desses valores como a beleza, a bondade, entre outras as coisas. Então, a reflexão é como se eu fosse uma dobra, né? Eu me dobrar sobre mim mesmo, e quando eu paro um pouquinho, eu contenho aquele impulso. Eu refletir é conter o impulso e elaborar em favor de novas possibilidades desse impulso primário que é fundamental para a vida, mas que tem que ser trabalhado, né? nesse processo evolutivo do espírito. E aí entra essa consciência ética, que, na verdade, não está dissociado do amor, porque essa consciência ética também é o amor que vai se aprimorando e vai conquistando nessa elevação espiritual novas compreensões do que seja realmente amar e buscar esse anseio por Deus de uma maneira mais nobre, mais adequada para o espírito. É interessante, Gelson, que esse posicionamento ético, né, também ele vai cada vez mais que há uma ampliação da consciência, né, através desse planejamento de vida, de contato, né, dessa relação ego-self, dessa busca, dessa realização desse espírito. O ego vai ter que se posicionar eticamente em relação a essa sombra que se lhe apresenta, né, esses impulsos que vão acontecendo, entendendo a sombra não só como aspectos negativos, mas a própria energia, né, instintiva que demanda muito, né, desse processo dirigido, com as contenções que são necessárias, né, e esse posicionamento ético, né, que o ego vai adotar para se relacionar internamente, né, muitas vezes nós espíritas, né, temos uma tendência muito a adotar esse comportamento ético com o próximo, né, mas a forma também como nós nos tratamos, né, é esquecido, e ela reforça isso um pouco, né, é necessário também ter uma ética para consigo mesmo, né, uma ética interna, um olhar para consigo dentro dessas relações com esse material que emerge, né, no sentido de se separar desse material, mas ao mesmo tempo como tu falou, né, de dar um novo direcionamento, integração para essa realidade, né? E é justamente esse olhar que vai ajudar a fazer isso, né? É o que ela fala da introspecção, né? No item que ela da consciência ética, ela fala da introspecção como esse processo de conduzir a atenção para dentro, que é parte desse processo reflexivo, né? E aí, de uma certa maneira, a gente vai construindo uma capacidade de fazer essa análise das possibilidades e tomar posições mais adequadas, porque, com certeza, já que o homem tem livre-arbítrio, né, ele é forçado a sempre fazer escolhas. Não tem como a gente não fazer escolha, né? A liberdade que nós temos nos faz, de uma certa maneira, nos posicionarmos de um jeito ou de outro, né? Então, quanto mais a gente poder se posicionar de maneira lúcida e clara, né? E honesta, melhor nesse processo todo, né? E ela fala, então, dessa tendência da gente de viver de maneira muito emocional, e como que essa maneira emocional fosse uma maneira apressada, né, de lidar com a vida, e que muitas vezes justamente nos leva a esses impulsos pouco criteriosos, né? Então, o trabalho justamente dessa introspecção é justamente poder dar tempo para digerir, né? Saborear, elaborar, que sabedoria, né? Vem da mesma palavra de sabor, né? Sabedoria e sabor. Então, a sabedoria é poder realmente aprender a saborear de uma maneira cuidadosa, de uma maneira bem elaborada, né? E para que esse processo da vida se dê de uma maneira a consumir a realidade, digerir a vida de maneira favorável, de poder realmente tirar a nutrição da vida, né? E tirar o melhor de cada coisa, o sabor de cada coisa, né?
Então, isso envolve todo esse processo que ela está colocando aqui da introspecção, que é parte desse processo de refletir, né? De poder, o homem poder criar essa consciência ética que ela está colocando aqui. Eu penso que tudo isso começou com autoenfrentamento. O autoenfrentamento, cair em si, o encontro da verdade, vai fazendo com que a pessoa vá se libertando, porque vai se enfrentando, vai se defrontando com as suas questões, vai deixando de ficar aprisionado mais aos olhares dos outros, à opinião dos outros, né? E com isso ele vai conquistando os valores morais, para que então ele possa fazer esse movimento de introspecção e realmente encontrar algo dentro, né? Porque ele já fez um caminho ali de enfrentamento anterior, né? Uhum. E aqui na página 60, no meu livro, né, ela coloca que diversos caminhos, porém, deverá ele percorrer para que a autoconsciência lhe descortine as requisições éticas indispensáveis. Dela cita a afirmação de si mesmo, a introspecção, o amadurecimento psicológico e a autovalorização, entre outros. Então, todos são questões importante, né? Que a gente tem que ir buscando a afirmação de nós mesmos, como autoestima, confiança, introspecção, com esse olhar para dentro, o amadurecimento psicológico, que é a nossa responsabilidade diante da vida, né? E ela fala da importância de entender o sentido do negar-se a si mesmo do evangelho, né? Porque ela fala que muitas vezes a gente interpreta mal o negar-se a si mesmo, como se negar a si mesmo fosse uma forma de desprezo, né? A gente vive de maneira patológica esse negar a si mesmo, desprezar a vida, desprezar o corpo, como uma forma de fuga, né? Ela coloca aqui, né? De uma reação, como se fosse uma dissociação da vida. E isso não é essa negação que o Evangelho coloca. Negar-se a si mesmo é negar-se ao ego prepotente, né? Dominador, ou seja, negar a esses anseios do ego, que quer ser o centro de tudo, que quer ter o poder compensatório para poder compensar suas necessidades internas. Então, é essa negação que o Evangelho coloca, não a negação da realidade da vida, porque se a gente reencarna, é porque isso, de uma certa maneira, é necessário para a nossa conquista espiritual, senão não precisa reencarnar, né? A gente podia estar no plano espiritual, lendo, estudando, e estava tudo bem. Então, a gente tem que cuidar desse desprezo a si mesmo, que, na verdade, não é algo sadio, né? É algo patológico, e não representa a mensagem do Evangelho. Ela até coloca aqui nessa mesma página, né, que você estava citando, ela coloca os pontos de excesso, né, que não são considerados introspecção aqui, né, logo no parágrafo inicial aqui na página 60. Ela vai falar que o homem introspectivo, ele não é carrancudo, né, ele não é mal-humorado, ele não tem uma severidade no olhar, ele não é distante da realidade, né, ele não torna o processo, esse olhar para dentro também como um processo obsessivo, né, uma meta obsessiva que ele busca incansável, né? Ela fala justamente do que o José está falando, dessa medida, né? É uma medida certa. Ela vai tornar ele saudável, vai inserir ele na realidade de uma maneira com uma segurança emocional, né? Que só esse processo de introspecção pode dar. Então, ela vai mostrando justamente esse caminho do meio, né? Que se afasta de toda a ordem desses excessos, que seria trocar um conflito pelo outro, né? Um homem cego para um lado que extroverte demais, no sentido de conquistar tudo, e de repente vira uma chave, só olha para dentro e monta uma carranca, né? Fazendo uma antítese ao processo que estava, né? Mas ela fala de uma síntese, né? De uma síntese que transita por essas duas energias aí, e devolvendo, né, até para o organismo social, essa realidade conquistada.
Com certeza. E eu queria ainda me ocupar da última parte do capítulo, né, antes da gente encerrar, porque ela tem esse item ainda religião e religiosidade, né, de justamente quebrar com essa persona, ela fala dos homens espelhos, né, que é daquelas pessoas que não têm identidade própria e fica vivendo a persona, a consciência coletiva, né, o modismo, as imposições e opiniões alheias, esse jogo de interesse, e se tornam escravos, né? Refletindo, né, o que o mundo espera deles, como uma forma de tentar, de alguma maneira, serem reconhecidos também. Né? Então, e esse jogo neurótico que está nessa dinâmica, né, dessa consciência coletiva, e aí a importância de que muitas vezes eles buscam uma atitude adequada ao que é o coletivo e busca até uma religião formal, né? Ela fala dessa religião sem religiosidade. Então, aqui a Joana está trazendo um conceito bem moderno que é a religiosidade extrínseca e a religiosidade intrínseca, né? Então, de uma certa maneira, ela está criticando a religião extrínseca, né? A religião que é formal, mas muitas vezes não é sustentada pelo sentimento, não tem um sentido maior. Da verdadeira religiosidade intrínseca, que é essa busca realmente, né, do conforto moral que ela fala, e da preservação dos valores espirituais. Né? Então, eu me lembro de uma frase do James Hollis, um psicólogo junguiano americano, que diz que a religião é para aqueles que têm medo de ir para o inferno, né? Enquanto que a espiritualidade é para aqueles que já tiveram no inferno. Então, a religião ainda é um jogo, muitas vezes, de mecanismo de fuga do medo do inferno, de enfrentar a sombra, né? E a espiritualidade é aquele que já foi para o inferno, ou seja, aquele que já entrou na sua sombra, reconheceu a sua dimensão menor, e aí vai poder viver a espiritualidade como um sentimento verdadeiro, autêntico dessa busca espiritual, né? Dessa religiosidade intrínseca verdadeira e tão necessária para a nossa vida. Então, a dimensão religiosa aqui, né, é a dimensão desse homem também lúcido, dessa etapa dessa consciência ética que ela colocou aqui, aonde não mais se torna importante a religião formal, fechada e sombria, mas sim a atitude, né? A presença de uma consciência que se manifesta na gratidão, no sentido da vida, nessa busca do alimento espiritual, através da conexão pela meditação, pela prece. Né? Então, de uma certa maneira, a religiosidade se torna um novo tipo de consciência também. Tanto é que ela vai colocar que essa religiosidade pode estar em tudo nela. Ela diz isso, né? Que é, na verdade, encontrar o entendimento desse conteúdo intelecto-moral de, na natureza, na filosofia, na arte e também na religião, ou seja, essa consciência cósmica e esse anseio de pertencimento, né? E de cooperação que envolve justamente essa atitude amorosa, né? Porque, de uma certa maneira, essa religiosidade, de novo, ressacralizar a vida, tornar a vida sagrada, no seu respeito, na sua importância, nos seus valores, e isso se dá em todas as dimensões da vida, não só na religião formal. Então, Joana está ampliando essa visão de religiosidade, né? E trazendo essa religiosidade para dentro de nós, cada um de nós tem uma casa, uma morada viva de Deus, né? Não a religião de pedra formal, não o templo de pedra, mas cada um tem um templo vivo de que Deus pulsa e vibra nesse ato amoroso, onde a beleza se expressa em todas as coisas, onde a gratidão, e aí entra a arte, entra a filosofia, entra a ciência, como forma de expressar também
essa espiritualidade, mais do que uma religião formal. É tão bonito isso, né, Gelson? Porque é se despir de rituais vazios. E quando você estava falando isso tudo, me veio a palavra contemplação. Contemplar a natureza, contemplar o ar, né? Sentir o ar que a gente respira, o entorno, né? Sentir todas as bênçãos que a gente recebe. E essa contemplação do divino, como você disse, estando ao tempo todo entre nós, né? Num dia que amanhece, né? No sentimento de bem-estar, né, dentro de nós, conectar-se com esse divino em nós, e realmente o que você falou, e volto a dizer, o que me veio à mente é contemplação, né, contemplar a natureza, o dia, a luminosidade, contemplar a chuva, né, contemplar tudo. E a Joana, ela traz assim duas coisas importantes a seguir do que você falou, né? Uma, ela termina esse parágrafo aí dizendo que a vida resulta, né, disso tudo, desse não olhar, resulta uma vida esvaziada de esperança, sem convicção de profundidade, sem madureza espiritual. E aí, logo a seguir, ela vai trazer uma finalidade precípua da religião, que eu achei super interessante, né? Que ela diz: a religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, ok, demitizando a morte e abrindo-lhe as portas aparentemente indevassáveis à percepção humana. E aí ela diz: desvelar os segredos da vida de ultratumba dentro da mesma realidade da vida. Então, a religião nos apresenta o porvir ainda na vida atual, né? Eu achei tão interessante quando ela fala isso, porque não está lá e então, está aqui agora, né? Viver essa religião, essa vida ultratumba agora. E aí eu me lembro de uma frase de Jung, que ele diz assim: você se refere ou não ao infinito? Ou seja, a sua vida está prospectada numa vida imortal, né, inteira, né, de reencarnações, ou você está vivendo o pequeno, né, o diminuto, né, o constrito aqui e agora, né? Então, achei muito interessante. Uma outra coisa que ela traz é a fé raciocinada, porque aqui nesse segundo parágrafo ela vai dizer: o desafio consiste na coragem da análise de conteúdo da religião, assim como da lógica, da racionalidade das suas teses e propostas, que é a fé raciocinada que Kardec nos trouxe, né? Com certeza. É muito O que, bonito realmente isso. Sim, Daniel, pode falar. o que é interessante é que tudo isso, né, ela ressignifica toda a proposta da experiência sócio-histórica, né, construída ao longo dos séculos, né? Porque a morte, toda essa experiência de espiritualidade, ela é vista sem medo, sem desespero, né? Ela é vista como um processo que nos coloca, né, com os pés fincados dentro de uma realidade, como tu mesmo falou, né, Cláudio, numa perspectiva de infinito, né, numa perspectiva de imortalidade. E isso vai trazer, realizando a verdadeira função, né, da religião, que é esse caráter de consolação. Isso muda bastante, né, essa perspectiva masoquista, punitiva, uma relação do Deus inconsciente, que até hoje, né, inclusive a gente vive dentro, né, dentro da própria cultura espírita, em razão da nossa psicologia ainda neurótica, né. Então ela traz uma visão muito amorosa, né, dessa realidade espiritual, que é fantástica. Realmente essa religiosidade não se coaduna com essa visão de pecado, de medo, né? É um processo libertador, porque a religiosidade é exatamente isso, abrir para o ilimitado, né? Transcender o limite da vida e abrir os horizontes da nossa consciência para uma dimensão maior da existência, que é o espiritual. Então, de uma certa maneira,
isso nos joga em favor de uma vida mais rica. E ela é clara quando ela coloca aqui que é preciso que o homem se arrisque, se aventure, diz ela, mesmo que essa decisão o faça ansioso quanto ao seu desempenho, aos seus resultados. Ninguém pode superar a ansiedade natural, que faz parte da realidade humana, desde que não extrapole os limites, passando a conflito neurótico. Então, claro, porque, como diz Kierkegaard, né, Kierkegaard, a angústia faz parte do humano. Em alguma medida, a ansiedade, a angústia faz parte da gente, então a gente não pode ficar com medo disso, né? Então, se arriscar, se aventurar é querer mais, ousar na minha dimensão espiritual, naquilo que eu almejo enquanto possibilidade, mesmo que eu não consiga todo o resultado nessa encarnação, né? Então, a gente pode evitar o desespero, né? Mas a angústia faz parte da vida, né? Que dizia, né? Então, de uma certa maneira, a religiosidade nos faz querer ir além, né? Ir além e superar o medo e confiar, né? E poder realmente, de uma certa maneira, então, apostar nesse Deus de amor e nesse Deus que também acredita em nós, que também quer que a gente se realize como filho dele, né? E possa construir uma vida cada vez mais rica, mais abundante em todas as possibilidades, né? Que seja de maneira cooperativa, amorosa, usar nossa inteligência, despertar nossos potenciais, criar novas habilidades e assim por diante, né? Esse ensaio que é cada encarnação, a nossa vida, com um processo belo, convite, né? Para a gente se experimentar como espírito e avançar na nossa conquista dos valores, na nossa conquista de novas possibilidades do nosso ser. E no final ela é clara aqui, né? A religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião, uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Achei também muito bonito essa frase final de Joana, né? Encontrar a própria identidade. Que identidade é essa? Nós somos filhos de Deus, ou seja, nossa potência divina, né? Então, esse é o convite que ela nos faz, né, nesse capítulo. O que muitas vezes, Gelson, a religião ela pode fazer um movimento oposto, né, esse processo, né? Ela pode castrar, né, colocar o homem numa rotina, numa rigidez, né, numa situação de empobrecimento psíquico, né, em relação totalmente oposta, né, essa proposta que ela traz, né. Então é uma visão extremamente transcendente, né, rica, que vem renovar os passos nossos, né, ressignificando a nossa história religiosa do passado. Com certeza. Muito bem, gente. Estamos chegando no final aqui do nosso tempo. Mais alguma questão que tu queira colocar, Cláudia? Algum elemento a mais, antes de encerrar? Eu estava vendo aqui o que o monge medieval falou, né? Todo aquele que vive morrendo, quando morre, não morre. Ou seja, vai se despojando, né? Vai esse desapego, esse despojamento das paixões, vai libertando, né? Então, ao final, a pessoa tem ela, né? Quer dizer, esse eu acho que é a meta, né? Uhum. Em algum momento, o Daniel estava falando de seguir, né? E eu fiquei pensando, aquele que... O Daniel falou da meta, né? Da perseguição de uma meta, e eu pensei, aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, a importância da gente ter um caminho e esse despojar-se, para que a gente, ao final, tenha nós. É Muito longo. Então, o convite é esse, né? De seguir nesse caminho, estudando essa obra maravilhosa, né? E então convidamos a todos a permanecer
com o nosso estudo na semana que vem, com o capítulo 4, O Homem em Busca do Êxito. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até o próximo encontro, então.